E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isael Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos a atualização na playlist Renascimento. Fazia dias que vocês pediam a atualização dessa playlist e eu consegui encontrar essa. Eu acredito que alguns de vocês já tenham visto dessa história, principalmente na versão masculina. Eu achei ela na versão feminina, narrada por uma protagonista. Ela é muito bacana, a vingança da prota é bem diferente mesmo. Eu fiquei, na hora que eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, sério? É tipo, pra quem já me segue há bastante tempo, já conhece as histórias do canal, é tipo o Meu Cavalo Marinho Humanoide. Eu tinha essa história de Meu Cavalo Marinho Humanoide aqui, mas porém eu apaguei. Logo eu trarei ela de volta pro canal. E essa, na questão de esquisitice, gente, ela é bem próxima mesmo, tá? Ela é bem legal. Ela é de renascimento, tá? Tá começando a semana, vocês já podem upar novamente. Pra quem não sabe, por que eu peço pra vocês uparem um vídeo? Porque é assim, quando você hypa, eu sei que é hypar, tá, gente? O YouTube entende que o meu conteúdo pra você agrega valor, que meu conteúdo é bacana, que merece ser compartilhado entre várias outras pessoas. Aí já me ajuda muito, porque outras pessoas também conhecem o meu canal. Esse daqui, o Israel Reddit, ele é um pouco menor do que o Retcons e Afins. Ele tá crescendo de pouquinho em pouquinho e eu tenho fé em Deus que ele também vai ficar acho que bem maior, né? Porque ele tá minúsculo no momento, mas vai dar certo, se Deus quiser. E por hoje é só isso mesmo, é segunda-feira, não se esqueçam, tá? Bora Ipá, curte aí, Ipa. Um beijo, tchau. Dá tchau, neném. Tchau. Minha chamada melhor amiga, Aria, me lançou uma maldição de transferência de envelhecimento. Quanto mais ela fumava e passava noites em claro, mais rápido eu murchava. Apavorada com a ideia de envelhecer e ficar feia, me entreguei completamente aos cuidados com a pele de luxo e aos procedimentos cosméticos mais caros que o dinheiro podia comprar. Mas, em vez de desacelerar minha decadência, aquilo apenas a deixou mais jovem, mais bonita, radiante. Ela usou aquela imagem de deusa sem idade para chegar ao topo, uma streamer de beleza de alto nível que arrecadava milhões por transmissão. E, no processo, roubou meu namorado de 6 anos. Eu ainda nem tinha 30 anos, mas parecia ter 80. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma aberração. Eu mal conseguia sair de casa. Então, o médico me deu a notícia. Falência de órgãos. Eu tinha menos de 3 meses de vida. Era isso. Eu pulei de um telhado. E naquele exato momento, Aria estava transmitindo ao vivo sua festa de aniversário, envolvida nos braços do meu namorado, com amor, fama e tudo aquilo que ela sempre quis. Quando abri os olhos novamente, eu já tinha voltado. Era o dia da primeira transmissão sem maquiagem dela. Desta vez, eu já estava cansada da obsessão pela aparência. Eu já estava cansada de me importar. Vamos ver quanto tempo esse seu rosto falso consegue durar. Na tela, Aria estava lavando a maquiagem. Uma transmissão ao vivo. A primeira transmissão de todas. Quase ninguém assistia. Alguns comentários sem muita emoção apareciam. Stream sem maquiagem? Tão original. Aposto que o filtro está no máximo. Até minha avó poderia ser chamada de deusa. Chato, estou fora. Encarei a tela com um sorriso surgindo nos meus lábios. Meus dedos voaram pelo teclado. Vocês estão todos cegos? Esse rosto é pura perfeição natural. Vocês sabem como é um rosto de nível divino? Então enviei um foguete para ela. No momento certo, ela levantou a cabeça da pia. Sob a câmera HD, sua pele parecia impecável, sem filtro, sem procedimentos, sem nada. Até o chat congelou por um segundo, então explodiu. Caramba, ela é de verdade! Energia de deusa! Assine com minha agência. Diga seu preço. Mais telespectadores chegaram. Os comentários passavam rápido demais para serem lidos. Os olhos de Aria brilharam com uma alegria mal contida, mas ela manteve a calma, balançando o cabelo e respondendo com aquela voz doce e pegajosa. Valeu, querida. Tudo natural, direto da mamãe, prometo. Ah, parem. Estou quase com 30 anos. Como eu poderia passar por uma adolescente? O chat ficou louco. Todos queriam saber o segredo dela. Aria abaixou o olhar, fingindo modéstia. Ah, não é nada. Só um creme facial barato, na verdade. O segredo? Acho que o universo simplesmente me ama. Os telespectadores adoraram aquilo. Eles a coroaram como a nova deusa sem idade. E eu tremia de raiva do outro lado da tela. O universo a ama? Ela estava drenando minha juventude através daquele sistema amaldiçoado. Vi aquele sorriso hipócrita na tela. Cerrei os dentes e olhei para cima. No espelho, rugas haviam surgido ao redor dos meus olhos. Minhas bochechas estavam caídas. Linhas profundas marcavam minha boca. Se Aria parecia 10 anos mais jovem, eu parecia 10 anos mais velha. Assim como na vida passada, essa maldição já tinha começado antes da primeira transmissão. Naquela época, eu culpava meu horário de sono ruim. Joguei todos os produtos caros que conseguia encontrar no meu rosto. Quanto mais eu usava, mais velha eu ficava. E Aria? Ela apenas continuou brilhando, alimentando-se de mim como um parasita.
No dia seguinte ao meu salto, ela entrou ao vivo para anunciar seu novo começo. Naquela noite, ela se mudou para minha casa e para a cama do meu namorado, Elliot. E meu corpo? Sem ninguém reclamar, foi parar em algum necrotério. Só de pensar nisso, eu sentia uma raiva queimando dentro de mim. Mas felizmente, o destino me deu uma segunda chance. Ela queria fama? Tudo bem. Eu ajudaria ela a conseguir. Eles queriam uma deusa sem idade? Eu mesma arrastaria aquele falso ídolo do pedestal. Pouco antes de ela encerrar a transmissão, enviei mais 10 foguetes, tornando-me instantaneamente sua principal doadora. Então eu desapareci. E claro, o pedido de amizade da Arya chegou em minutos. Ela enviou mensagens de voz, doce e melosa. Senhor, obrigada pelos foguetes. Você me deixou tão feliz. Então, com um timing acidental perfeito, algumas fotos ousadas apareceram, sugerindo que um pouco mais de dinheiro poderia desbloquear algo ainda mais provocante. Eu a observava trabalhar, com um sorriso frio surgindo nos meus lábios. Na próxima transmissão, vou colocar você em uma batalha de PK. Vencer a outra garota? Então dobre os presentes. A resposta veio rapidamente. Um adesivo fofo de OK. Anzol, linha e afundador. Na última vida, ela usou esse sistema para me empurrar para uma obsessão com cuidados de pele, para poder se alimentar da minha juventude. Desta vez, não. Nos 7 dias seguintes não fiz nada. Sem cuidados com a pele. Eu nem sequer lavei o rosto. Noites sem dormir todas as noites. 3 maços de cigarros por dia. Bebida e cerveja misturadas como água. E para garantir que eu tivesse bastante dano causado pelo sol, fiquei exposta na varanda ao meio-dia, como se estivesse tentando destruir meu próprio rosto de propósito. Até cobri todos os espelhos para não acabar pegando leve comigo mesma. 7 dias depois, com olheiras penduradas como hematomas e um cigarro preso nos lábios, abri a transmissão dela com um sorriso. Aquele tipo de sorriso que dizia: se eu cair, todos nós vamos cair juntos. Mas então eu a vi. Nenhum sinal de envelhecimento. Ela parecia mais jovem, mais bonita, ainda mais radiante do que antes. Arranquei o pano do espelho e encarei meu rosto devastado, com as unhas cravadas nas palmas das mãos. Do meu celular, a voz açucarada de Arya ecoava pelo alto-falante. Os comentários ainda continuavam adorando. Naturalmente linda. Só eu sabia a verdade. Aquela vadia estava me drenando. Mas por quê? Eu tinha parado com tudo. Nada de cuidados com a pele, nenhum tratamento. Eu estava destruindo meu próprio rosto de propósito, acelerando minha decadência. E ela estava bem? Nem uma única rachadura? Será que o sistema realmente conseguia simplesmente tirar de mim e entregar tudo a ela sem nenhum custo? O desespero voltou como uma onda. Assim como a dor fantasma daquela queda. O impacto, a escuridão. Não, de novo não. Eu, Sophie Bennett, não seria o sacrifício de ninguém pela segunda vez. Como tinha ficado sem sua principal apoiadora, Arya encerrou a transmissão mais cedo. A campainha tocou pouco depois. Ouvi vozes do lado de fora. Arya e Elliot estavam chamando meu nome. Eu não respondi. Fui silenciosamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Israel Reddit. Meu sangue ferveu. Arya estava pressionada contra o peito de Elliot, com os lábios presos em um beijo ganancioso e descarado. Os dois brilhavam com a emoção de acharem que tinham escapado impunes. Eles já estavam juntos tão cedo? Na minha vida passada, eu fui cega até o fim. E aquele desgraçado do Elliot chegou até a me enganar para que eu entregasse meus bens antes de morrer. A raiva atravessou meu corpo, quente e violenta. Eu forcei a mim mesma a reprimi-la. Quando Elliot apertou a campainha novamente, eu puxei a porta e a abri. Eles quase pularam de susto. A culpa estava estampada em seus rostos. Sophie, por que demorou tanto? O que você estava fazendo? Respondi às perguntas de Arya com uma voz fria e indiferente. Elliot, percebendo que eu não tinha descoberto nada, relaxou visivelmente. Então seu tom mudou, ficando mais azedo. Faz apenas alguns dias. Como você já está com essa aparência? O sorriso mal contido nos lábios de Arya era quase impossível de esconder. Olhei friamente para ele. O trabalho tem sido brutal. Noites em claro todas as noites. Então, o que vocês dois querem? Meu tom seco deixou Elliot desconcertado, mas ele atribuiu aquilo ao estresse do trabalho. Arya estava preocupada. Ela me arrastou até aqui para ver como você estava. E você nem consegue oferecer um copo de água para ela? Quase ri. Cada palavra que saía da boca dele servia apenas para elogiar Arya. Qualquer pessoa pensaria que ele era o namorado dela. Eu não aguentava mais aquela atuação. Eu só queria que eles desaparecessem. Então mandei os dois embora, sem rodeios. Elliot ficou mais do que feliz em ir embora. Mas Arya bloqueou a porta com uma expressão preocupada. Sophie, você parece tão cansada. Isso parte meu coração. Eu trouxe algo para você. É um soro de primeira linha. Funciona maravilhosamente bem. Ela colocou uma pequena garrafa na minha mão. Mal olhei para ela antes de jogá-la no armário dos sapatos e fechar a porta. Virei-me para voltar para dentro. E parei. Meus olhos ficaram presos naquela pequena garrafa. Espera. Na minha última vida. Ela me deu exatamente o mesmo soro. Naquela época, eu estava desesperada. Eu aplicava aquele produto todos os dias, tratando-o como se fosse minha salvação. No começo, parecia funcionar. A sensação de queimação diminuiu. E depois que voltei desta vez, eu já tinha usado uma vez. Por hábito. Será que é... Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Arya. Acho que finalmente entendi. Desta vez, as regras vão mudar. 2 transmissões. E Arya já havia se tornado uma pequena influenciadora. Clipes dela explodiam nas redes sociais. E ela era chamada de uma beleza única em uma geração. Depois, silêncio total.
10 dias sem nenhuma transmissão. Seus fãs estavam enlouquecendo no chat, criando todo tipo de teoria maluca. Fãs rivais também apareceram para provocar. O que aconteceu com o preenchimento dela? Ela não pode mais mostrar o rosto? Servi uma bebida para mim mesma e continuei rolando a tela, me divertindo. Meu telefone tocou. Era Arya. Atendi sem pressa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz dela surgiu do outro lado, afiada e desesperada. Sophie, você não está usando o soro que eu te dei, está? Fiz uma pausa longa de propósito, apenas para sentir o desespero dela. Não, por quê? Do outro lado, ouvi sua respiração pesada. Ela parecia estar fazendo esforço para se manter firme. Alguns segundos depois, sua voz doce e falsa voltou. Sophie. Por que não? Eu tive tanto trabalho para conseguir isso para você. Olhe para a sua pele agora. Você não tem medo de que Elliot perca o interesse? Aí estava. Na minha vida passada, esse era exatamente o método dela. Ansiedade com a aparência de um lado, medo de perder meu namorado do outro. Ela me empurrou, passo a passo, até o abismo. Mas desta vez não. Soltei uma risada fria, clara e proposital. Eu, não. Uso. Clique. Desliguei. Desde que parei de usar aquele sérum, minha pele não se recuperou da noite para o dia. Mas estava melhorando. Dia após dia. Visivelmente. Eu não precisava imaginar o que estava acontecendo do lado dela. Era um colapso completo. Aquela ligação tinha sido puro pânico. Ela quase deixou escapar tudo. Servi mais 2 drinks, deixei o calor da bebida tomar conta do meu corpo e dormi como não dormia desde que voltei. Foi a melhor noite de sono da minha segunda vida. Até eu acordar. Havia uma mensagem de Arya na minha conta descartável. Grande gastador, estou ao vivo. Você não veio da última vez, então nem pense em faltar hoje à noite. Ao vivo? Como? No estado em que ela deveria estar, como poderia aparecer em uma transmissão? Entrei na live dela. Lá estava ela, na câmera. Sua pele parecia tão úmida e perfeita que dava a impressão de que era possível tocar a água em seu rosto. Cambaleei até o espelho. O reflexo de volta era assustador. Um rosto drenado, murcho, envelhecido. Como se toda a vida dentro dele tivesse sido completamente sugada. Um arrepio subiu das solas dos meus pés até o couro cabeludo. Que diabos? Eu tinha encontrado a saída. Israel Reddit. Então por que estava envelhecendo ainda mais rápido do que na vida passada? Arya, que merda você fez dessa vez? Forcei-me a ficar calma, abri as imagens de segurança da noite anterior e avancei rapidamente. Então eu vi. Ontem à noite, Arya e Elliot haviam invadido meu apartamento sorrateiramente. Arya segurava um borrifador estranho nas mãos. Ela borrifou minhas roupas, minha cama e até o umidificador. Elliot ficou ao lado dela, nervoso. Arya, isso realmente vai funcionar? Tem certeza de que ninguém vai descobrir? Arya fechou a garrafa com um sorriso de canto, revelando sua malícia. Relaxa, é um truque antigo da minha cidade natal. Nunca falha. Ela vai morrer sem nunca descobrir. Você é a pessoa em quem ela mais confia. Pagamos um médico e dizemos que ela morreu de velhice. Ela é órfã, não tem família. Antes de partir, vai transferir tudo para você. Os olhos de Elliot brilharam. Ele a puxou para perto e a beijou. Amor, você é um gênio. Então os dois começaram a se beijar na minha sala, como se aquele lugar já pertencesse a eles. Um gosto metálico tomou conta da minha garganta. Mordi meu lábio com tanta força que senti o sangue escorrer. Então ouvi latidos. Altos, frenéticos, vindos do andar de baixo. E de repente, tudo fez sentido. Um arrepio percorreu meu corpo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. 10 minutos depois, liguei para a Arya enquanto ainda estava no caminho. Quando viu meu nome na tela, ela pediu licença para ir ao banheiro e atendeu. Arya, por favor, venha me salvar. Estou me sentindo tão mal. Meu rosto. Deixei minha voz falhar e acrescentei um soluço para tornar tudo mais convincente. Houve um momento de silêncio. Então ela começou a rir. Uma risada feia e descontrolada. Nada da atuação doce de antes. Ha 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 ha! Sophie, olha para você agora. Sua idiota, eu fiz tudo isso. Na verdade, eu deveria agradecer. Você foi o sacrifício perfeito. Sem você, eu nunca teria me tornado a deusa sem idade. Sua beleza? Minha. Seu homem? Meu. Tudo o que você tem, agora pertence a mim. No dia em que você morrer, esse será o meu renascimento. Ao fundo, a voz de Elliot chamou. Arya, anda logo! Seus fãs estão esperando! Ela respondeu alguma coisa e desligou com uma risada cruel. Parei de fingir imediatamente. O único sentimento restante no meu rosto era um sorriso frio. Ela acreditou. Ótimo. Seria um desperdício de atuação se fosse diferente. Troquei para minha conta descartável e entrei na transmissão dela. Arya mandava beijos para a câmera. Obrigada pelos presentes, meninos. Amo vocês. Ah, meu principal doador chegou. Você vai me proteger no PK de hoje? Eu estava? Com certeza. Enviei dezenas de foguetes sem hesitar. A transmissão dela subiu para o primeiro lugar no ranking de tendências, com mais de 30 mil espectadores ao vivo. Arya estava em êxtase, quase sem conseguir esconder a animação. Então a voz de Elliot cortou o ambiente. Aguda, em pânico, fora do alcance da câmera. Arya. Seu rosto. Ela lançou um olhar irritado para ele, incomodada por ele ter interrompido seu momento de glória. Mas, quando voltou a olhar para a câmera, seus olhos se arregalaram. Na tela, seu rosto antes radiante começou a ser coberto por pelos grossos e ásperos, de tom amarelo acastanhado, espalhando-se em uma velocidade assustadora. O grito de Arya cortou a transmissão como uma faca.
3 segundos depois, seus olhos reviraram e ela caiu no chão. Os fãs que, momentos antes, estavam encantados por ela ficaram em completo silêncio. Caramba, ela não deveria ser uma streamer de beleza? Desde quando ela começou a fazer conteúdo de terror? Ah, que diabos é isso? A adversária diária no PK, que vinha sendo esmagada o tempo todo, pulou da cadeira no instante em que viu pelos crescendo por todo o rosto dela. Essa vadia faria qualquer coisa para vencer, hein? Ela achou que aquilo era algum truque desesperado de Arya para chamar a atenção do público. Mas antes mesmo que pudesse mobilizar seus fãs, a transmissão de Arya foi interrompida. Motivo: violação das diretrizes da comunidade. Conteúdo vulgar. Segurei meu celular e ri até me curvar. Lágrimas escorriam dos meus olhos. Todo aquele dinheiro que eu tinha investido na transmissão dela? Valeu completamente a pena. Nos últimos dias, Arya havia passado de uma desconhecida para a número 1 do ranking de beleza. Muito mais rápido do que na minha vida passada. Mas isso também significava que muito mais pessoas estavam presentes no momento em que sua máscara caiu. Cada um dos seus grandes gastadores estava lá para ver seu rosto. As marcas tinham pago caro por espaços promocionais, apostando nela para vender seus produtos. Agora, tudo perdido. Vi a seção de comentários se encher de pedidos de reembolso enquanto sorria. E para garantir que o fogo não se apagasse, cortei os melhores trechos da transmissão e enviei para algumas contas de marketing. Naquela noite, streamer de beleza se transforma ao vivo diante das câmeras. Estaria em todos os lugares. Esse foi o segundo presente que o destino me deu. Quanto a Elliot? Sinceramente, a única razão pela qual ele conseguiu me enganar na vida passada foi porque eu confiava demais nele. Um homem que pensa apenas com a cabeça de baixo? Manipulá-lo seria fácil, mas ainda não. Naquele momento, ele estava completamente em pânico. Depois de ver o rosto de Arya coberto de pelos, ele mal conseguia ficar de pé. Suas pernas tremiam. Ele foi o único que viu aquele horror de perto. Arya ainda estava desacordada no chão. Elliot se aproximou dela, tremendo. No instante em que viu claramente os pelos amarelo-acastanhados cobrindo completamente o rosto dela, ele gritou. Sua voz falhou. Com uma mão, tentou atender as ligações furiosas das marcas exigindo reembolso. Com a outra, discava para a emergência. Ele quase deixou o telefone cair. A chamada foi completada. A atendente começou a falar. Então algo passou pela cabeça dele. Ele desligou. E me ligou. Sophie, foi você? O que diabos você fez com a Arya? Ele se lembrava do feitiço. É claro que se lembrava. Deixei que ele gritasse por alguns segundos. Então respondi com uma voz fria e indiferente. Elliot. Com quem você acha que está falando? Você esqueceu de quem é o namorado? Ele hesitou. Não, não é hora para o seu ciúme. Arya é sua melhor amiga. Eu só estava ajudando ela a administrar a transmissão. Se não fosse por... Interrompi. Chega, pare de tentar se justificar. Terminamos. Vá ser o cachorro de outra pessoa. Vá atrás de quem você quiser bajular. Eu não me importo. Do outro lado, ouvi sua respiração pesada. Então ele explodiu. Então venha aqui agora, eu juro. Se alguma coisa acontecer com a Arya, eu vou fazer você pagar. Aquilo, na verdade, era exatamente o que eu queria. Eu adoraria ver como ela estava naquele momento. Provavelmente seria hilário. E extremamente satisfatório. Peguei um táxi e fui direto para a casa da Arya, incentivando o motorista a acelerar o máximo possível. De jeito nenhum eu perderia aquele momento. 20 minutos depois, eu estava diante da porta dela. Como eu esperava, ela estava coberta da cabeça aos pés por uma penugem amarelo acastanhada. Pálpebras caídas. Boca caída. Ela parecia exatamente aquele cachorro de rua lá embaixo que não parava de latir. Arya ainda estava paralisada na mesma posição em que ficou quando a transmissão foi interrompida. Elliot nem sequer teve coragem de movê-la. No segundo em que me viu, ele deu um passo à frente com os olhos vermelhos. Sophie, o que diabos você fez com ela? Sua voz falhou de medo, mas ele ainda não ousava se aproximar dela. Como se ela não fosse mais uma pessoa, apenas algo contagioso. Lancei um olhar frio para ele e depois deixei meus olhos pousarem sobre o monte peludo no chão. Estranhamente, eu não senti raiva. Apenas cansaço. Como se a poeira finalmente tivesse baixado. Peguei meu celular, toquei na tela e aumentei o volume das gravações da noite passada. O vídeo e o áudio ecoaram pela sala, claros como o dia. Isso vai acabar com a Sophie sem que ninguém descubra? A gente compra um médico. Ela vai morrer sem nunca saber. As imagens pareciam absurdas, quase inacreditáveis. Mas naquela época, em que qualquer coisa podia viralizar em poucas horas, se eu publicasse aquilo, explodiria. E mesmo que não fosse suficiente para provar uma tentativa de assassinato, invadir minha casa já seria motivo suficiente para colocá-lo em uma cela. Elliot ficou imóvel. Seu rosto perdeu a cor. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Sophie, não é o que você pensa. Deixe-me explicar. Eu o interrompi. Você quer que eu deixe você escapar? Um sorriso frio surgiu em meus lábios. Levantei uma sobrancelha. Não é impossível. A esperança brilhou nos olhos dele. Ele assentiu freneticamente. Qualquer coisa, só me diga. Apontei para a Arya no chão, com um sorriso provocador. Simples. Beije ela. Do mesmo jeito que você fez na sala de estar ontem à noite. E faça parecer convincente. O quê? Ele olhou para ela, para aquela bagunça coberta de pelos, babando no chão, e engasgou. Não, de jeito nenhum. Isso é nojento. Eu não posso. Eu ri. Nojento? Engraçado. Ontem à noite você não conseguia tirar as mãos dela. Não era o rosto dela que você amava tanto? Vamos.
Talvez um beijo traga sua deusa de volta. Balancei levemente o celular na mão. Uma ameaça silenciosa. Elliot tremia como uma folha. Terror e repulsa se misturavam em seu rosto. Finalmente, com a determinação sombria de um homem caminhando para a própria execução, ele se arrastou até a Aria. Abaixou-se lentamente. Seus lábios estavam a poucos centímetros do rosto horrível dela. Então, os olhos de Aria se abriram de repente. Salve-me, Elliot, por favor. Sua voz saiu fraca e quase inaudível. Elliot congelou. O último resquício de coragem desapareceu. Ele olhou para mim, desesperado. Implorando. Assisti aquela cena grotesca se desenrolar. Então falei, parece ridículo, não é? É nojento? Aria, você não quer saber como sua própria maldição se voltou contra você? As pupilas dela se contraíram. Puxei uma cadeira e me sentei calmamente. Lembra daquele cachorro de rua lá embaixo? Aquele de quem você sempre reclamava? Aquele que você tentou envenenar mais de uma vez? Ela não era burra. Ligou os pontos rapidamente. Isso mesmo. Meia hora antes da transmissão dela. Espalhei o soro em um pedaço de carne bovina e joguei para o cachorro. A ingestão funcionou muito mais rápido do que a aplicação na pele. As sobrancelhas do cachorro ficaram brancas quase imediatamente. Sinais claros de envelhecimento. Mas ele não percebeu nada. Apenas devorou aquela carne deliciosa. Ele não fazia ideia de que seu rosto de cachorro estava prestes a ser transferido para a streamer de beleza que estava explodindo na internet. Os olhos de Aria brilharam com ódio. Um ódio assassino e selvagem. Como se ela pudesse saltar sobre mim e morder meu pescoço. Mas aquilo não durou. Toda a resistência desapareceu dela, e seu corpo desabou como um pano velho. Querida, me solte. Sophie, por favor. Eu estava errada. Fingi hesitar por alguns segundos e então assenti. Tudo bem. É simples. Se você parar de usar essa maldição, a reação também vai parar. Então você envelhecerá como uma pessoa normal. Antes que eu terminasse, uma pequena chama de esperança brilhou em seus olhos. É só isso? Eu vou voltar a ser como antes? Não respondi. Apenas olhei para ela e quase ri. Mesmo naquele momento, ela não estava pensando em sobreviver. Tudo o que importava para ela era recuperar seu rosto bonito. Exatamente como eu esperava. Ela nunca aceitaria o envelhecimento natural. Tudo o que ela ouviu foi: a reação vai parar. Eu prometo. Ela assentiu freneticamente, enquanto sons quebrados escapavam de sua garganta. Bom. Levantei-me e dei uma última olhada nos dois. Lembre-se do que você disse. Da próxima vez que a reação negativa acontecer, eu não posso garantir o que vai acontecer. Então me virei e saí sem olhar para trás. Mas eu sabia melhor. Aria nunca aceitaria aquilo. Como eu esperava, envelhecer naturalmente era pior para ela do que a própria morte. Ela não ousava mais usar a maldição, mas também se recusava a desistir. Ela gastou tudo o que tinha tentando recuperar o rosto. Suas economias desapareceram rapidamente. Sem dinheiro suficiente, ela decidiu aproveitar o enorme tráfego causado pelo escândalo da deusa sem idade que virou monstro cachorro. E tomou um caminho ainda mais sombrio. Alguns dias depois, ela realmente voltou a fazer transmissões. Colou pelos amarelo-acastanhados por todo o rosto, e usando ângulos cuidadosamente escolhidos, imitava os rosnados de uma fera selvagem. O título: Ex-deusa atemporal revelada como Beast King. Entrou nos assuntos mais comentados quase imediatamente. A curiosidade mórbida faz parte da natureza humana. A maioria dos espectadores tratava aquilo como um espetáculo de circo. Os comentários estavam cheios de palavras como monstro e nojento. Mas mesmo assim, os números dela dispararam. As doações que recebia eram ainda mais absurdas. Aria finalmente encontrou uma nova forma de sucesso. Ela abandonou o papel de deusa sem idade e se reinventou como uma streamer de aberrações, vendendo horror e deformidade para conseguir atenção. Ela até inventou histórias absurdas, dizendo que era uma pobre vítima presa sob uma antiga maldição. Cada centavo que ganhava com as doações era imediatamente usado em novos procedimentos estéticos. Era a hora. Eu não fui atrás da transmissão dela diretamente. Escolhi uma maneira muito mais eficaz de arrancar o chão debaixo dos pés dela. Em uma plataforma com uma grande base de usuárias mulheres, escrevi uma publicação. De deusa eterna a show de aberrações. Eu fui a primeira vítima dela. Na postagem, contei tudo o que aconteceu comigo, do meu ponto de vista. Como a ansiedade pelo envelhecimento quase me arrastou para um inferno em vida. Mas depois que me afastei, Aria perdeu o atalho. E pagou um preço que nunca imaginou. A publicação explodiu. Em poucas horas estava em todos os lugares. Depois disso, as pessoas começaram a enxergar as transmissões grotescas de Aria de uma forma completamente diferente. Meu Deus. Então ela parecia jovem porque literalmente roubava a vida de outra pessoa? Fiquem longe dela. Quem sabe se isso não pode se espalhar pela internet. Ela estava usando a ansiedade das pessoas com aparência para vender produtos no começo. Eu quase comprei alguns. E se aquelas coisas também fossem amaldiçoadas? O número de espectadores dela despencou. As doações praticamente chegaram a zero. O chat se encheu de ódio. Sob pressão, a plataforma baniu permanentemente sua conta. Motivo: promoção de magia negra e disseminação de pânico. As marcas cortaram todos os laços. Algumas até ameaçaram processá-la por fraude. Ela ficou sem nada. Tóxica, rejeitada. Todos queriam manter distância. Mas Aria não conseguia encarar o próprio reflexo no espelho. Desesperada, falida e sem dinheiro para novos procedimentos, ela voltou-se para a única pessoa que ainda poderia explorar.
Quando Arya apareceu novamente na porta dele, Elliot congelou. O medo tomou conta dele. Ele estava pronto para bater a porta na cara dela. Mas antes que pudesse fazer isso, ela puxou um taco de beisebol escondido atrás das costas e acertou sua cabeça com força. Ele caiu no chão como uma pedra. Quando voltou a si, suas mãos e pés estavam firmemente amarrados. E Arya estava parada diante dele, com uma expressão vazia no rosto. Arya, o que você está fazendo? O rosto deformado dela se esticou em um sorriso torto e doentio. Ela levantou a mão e tocou a própria bochecha. Elliot, você não amava esse rosto? Não acha mais bonito agora? Isso não machuca você? Ele já estava tremendo. Apenas assentiu rapidamente. Claro que machuca. Eu me importo mais com você. Primeiro me desamarre, está bem? Podemos conversar sobre isso. Ela o interrompeu com uma risada rouca. Conversar? Eu não tenho tempo para isso. Se você não fosse tão inútil, se tivesse resolvido o problema daquela vadia da Sophie, nenhum de nós estaria nessa situação. Culpe ela. Foi ela quem fez isso com você. Então Arya tirou uma pequena garrafa. Seus olhos brilhavam com ganância. Usei 20 vezes a dose dessa vez. Uma única gota e eu vou voltar a ser jovem. Ela avançou em direção a ele como algo saído de um pesadelo. Elliot sabia exatamente o que aquela coisa fazia. Ela já havia usado 5 vezes em Sophie. E aquilo deveria envelhecê-la até a morte em poucas horas. 20 vezes? Ele tentou se afastar, mas não conseguia se mover. Arya não hesitou. Ela despejou todo o conteúdo da garrafa no rosto dele. No começo, nada aconteceu. Então, ele sentiu. Algo dentro dele começou a se contorcer, a murchar, como se seu corpo estivesse sendo esmagado por dentro. Sua pele ficou acinzentada e flácida. Seu cabelo caiu em grandes tufos. Seus dentes começaram a se soltar. Em segundos, ele envelheceu uma vida inteira. Ele nem conseguiu gritar uma segunda vez antes de desaparecer. Tudo o que restou foi um corpo enrugado, com cabelos brancos e sem vida. Arya não se moveu. Ela não se importava. Tudo o que sentia era uma excitação gananciosa. Ela estava prestes a recuperar seu rosto. Ela correu até o espelho. Mas seu reflexo continuava o mesmo. Se fosse possível, estava ainda pior. Sua pele caía. Seu rosto estava amarelado. Tudo estava desmoronando da mesma forma que aconteceu com Elliot. Em poucos minutos, ela parecia ter 80 anos. Não, não, meu rosto. Ela destruiu tudo o que conseguiu. Vasos, garrafas, o próprio espelho. Qualquer coisa que pudesse mostrar seu reflexo. Mas a grande janela de vidro do chão ao teto ainda refletia sua imagem. Desesperada, pegou uma cadeira e a lançou contra o vidro. Ela tropeçou no corpo de Elliot, perdeu o equilíbrio, cambaleou e acabou se lançando para fora. Mesmo no último instante, seus olhos permaneceram arregalados. Ela nunca entendeu que, quando alguém vai longe demais, tudo acaba voltando para cobrar seu preço. Neste mundo, nada vem de graça, e o diabo sempre cobra a conta. Fim, que Deus nos livre de todo o mal.